Oi pessoal, tudo bem? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar o primeiro projeto em Kotlin, onde eu vou enviar dados de uma atividade para outra atividade. É um pequeno exemplo para você começar a se habituar com a linguagem de programação Kotlin. E para quem ainda não conhece desenvolvimento de aplicativo, eu recomendo que veja aqui no canal, né, os outros aplicativos que já foram feitos, mas utilizando a linguagem de programação Java. Então, assim, seja bem-vindo, eu espero que você goste e aprenda um pouco mais sobre programação. Vamos lá? Então, após iniciar o Android Studio, eu tenho aqui a janela onde eu vou criar um novo projeto. Então eu vou marcar aqui atividade vazia, novo, e aí eu vou criar um nome para o meu aplicativo. Então eu vou chamar aqui, o nosso aplicativo vai se chamar cálculo do IMC, tá? Então vamos chamar assim o primeiro cálculo para índice de massa corpórea. Observe aqui que eu tenho o local onde eu vou salvar o projeto, né? E a linguagem que nós vamos usar. Então, no caso aqui está selecionado para a linguagem Kotlin. Fique atento, né? Porque pode acontecer de você estar com Java, não prestar atenção aqui, tá bom? Então é Kotlin, e aí eu vou dar aqui o finish. E vou aguardar a compilação, né, do aplicativo, né, das configurações. Então, após a inicialização do projeto, né, do aplicativo, nenhum erro foi encontrado de sincronização, né? Está dizendo aqui um alerta para a gente, mas isso não impede a nossa construção do nosso aplicativo. Então, observe aqui, eu já tenho aqui uma primeira classe em Kotlin, né, .kt, observem aqui o .kt, e ele faz referência à atividade principal, a atividade main, né? Vamos até essa atividade main. Eu posso segurar o Ctrl aqui, Ctrl clique, e eu estou aqui com a atividade main, nada de excepcional. Eu vou pedir para exibir, né, os recursos, né, do layout, né, decoration, né? Observe aqui nesse olhinho, né, show layout decorations. O que nós vamos fazer agora? Eu vou mudar o layout aqui, né, os elementos que nós temos aqui, para que a gente possa poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse text view, vou deletar ele aqui, vou aproveitar e vou incluir nesse layout uma barra de rolagem, que a gente chama de scroll view, né, a visualização. Eu tenho aqui um layout linear, e dentro desse scroll view, né, dentro desse layout linear, eu vou acrescentar os nossos elementos, né, de tela aqui que nós precisamos para trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar aqui várias entradas, né, para a gente poder trabalhar. Então, assim, eu vou acrescentar uma entrada para nome, uma entrada para senha, para altura, para peso, vou colocar um checkbox e colocar botões, tá bom? E aí eu vou fazer como? Eu vou arrastar aqui da minha janela de paleta, né, os elementos que vão fazer parte dessa visualização, dessa atividade aqui. Depois eu vou para o modo texto e vou configurar programaticamente esses recursos aí. Então eu vou vir aqui e vou escolher para a entrada de nome, vou pegar aqui, ó, plain text, né, vou segurar e arrastar. Vou ter uma para senha, então vou segurar e arrastar, vou colocar aqui logo abaixo, aqui, ó, para senha, password, não sei se você observa. Vou colocar um para altura, a altura vai ser em metros, tá bom? Então em metros vai ser um número decimal, então número decimal. Vou colocar uma para o peso, vai ser somente número, né, uma entrada do tipo número, um edit text do tipo número. É importante que vocês observem aqui, né, a nomenclatura, né, decimal, número. Vou acrescentar aqui um checkbox, né? Deixa eu ver se tem aqui um checkbox, não tem. Então eu faço o quê? Clico aqui nessa lupa e procuro por checkbox. É aquela que você marca, né, um tickzinho, né, que você dá, você acrescenta o tickzinho. E aí eu vou acrescentar, logo abaixo dele, vou acrescentar 3 botões. Então eu venho aqui nos comuns, né, já temos aqui os botões. Botão, primeiro botão,
o segundo botão e o terceiro botão. Então, nós temos aí os nossos elementos de tela, os nossos widgets que nós vamos utilizar para trabalhar aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou para o modo texto, ok? No código, e vou fazer o seguinte, eu vou alterar algumas, né, características aqui no nosso código de layout, tá bom? Então, esse layout aqui, né, o constraint layout, eu vou acrescentar para ele, né, vou vir aqui e vou acrescentar para ele um ID, tá bom? Então, Android ID, eu vou dar para ele, vou chamar ele de constraint layout. Então, esse é o nome do meu layout, né? Eu vou colocar a Gravity, né? Layout Gravity, né? Android Gravity. Vou colocar aqui para ele Center, né? Vou colocar para ele a orientação vertical, ok? Então tá aqui algumas configurações que eu acrescentei, né? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a programar os nossos elementos de tela que nós temos aqui. Primeira coisa, depois do scroll view, que é para rolagem, eu tenho aqui um layout linear. Eu vou acrescentar para esse layout linear um padding aqui para ele, né? Um padding também aqui, padding, né? Uma distância de 20 dp. Então, eu já mudei, né, um pouco os elementos que eu tenho, os widgets, eles vão ficar mais colados, né, na borda da tela. Então, já tem uma distância aí. A orientação desse linear layout já está aqui vertical. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a configurar o edit text aqui, né, os elementos, né, cada um deles. Então, esse primeiro eu vou mudar o nome para edit text name, né, o edit text do nome. Vou aqui, match wrap, eu vou tirar aqui esse atributo EMS, né? Eu vou colocar hint, que é para dar aquela mensagem que eu peço para a pessoa que está usando o aplicativo, né? Informe o nome, informe seu nome, né? Informe seu nome, tá? Ele é do tipo, o texto que eu tenho nele, eu vou tirar esse texto, não tem necessidade de estar esse texto aqui, tá bom? E aí ele vai aparecer aqui no edit, né? O hint, né? A ajuda de contexto que eu tenho aqui, tá? Informe seu nome. O próximo edit text, que é o segundo edit text, vou mudar o nome dele para password, tá bom? Edit text password. Match, eu vou trocar aqui para hint, tá bom? Vou usar MS, vou usar o hint. Informe a sua senha. Informe a sua senha. Tudo bem aqui, o ID dele está resolvido. O próximo edit text vai ser para a nossa altura, então eu vou trocar aqui para a altura, nós vamos chamar de rate, né? Rate, né? Trocar aqui para hint, né? Para ajuda de contexto. Então eu vou dizer assim: informe a sua altura, informe a sua altura, né? E a gente vai dizer aqui metros, né? Para as pessoas saberem que em metros, né? A ideia aqui é para que a gente digite valor decimal, tá bom? Essa a ideia que está aqui. O próximo vai ser o peso, né? O weight, né? O peso, weight, né? O peso vai ser número inteiro, né? Não somente número, né? Sem sinal. Então, o hint aqui eu vou pedir aqui para informe o seu peso em quilogramas. Então, você está informando o peso em quilogramas. Aí eu tenho o checkbox, né? O checkbox aqui, né? Para verificar, né? Se está tudo ok, né? Confirmar, né? Marcar alguma coisa. Eu vou chamar isso aí de permitir allow, de permitir alguma coisa, né? Checkbox allow. O texto que eu vou colocar para ele, né? O texto que eu vou colocar para ele não vai ser checkbox. Vou dizer assim: permito o uso dos meus dados, né? Só para
ter um contexto aí. Eu vou pedir para que ele tenha uma distância do topo, né? Martop, né? Layout Martop, 30 dp, dot pixels, né? De pixels, então deu um distanciamento do conteúdo que eu estou digitando, né? O botão, vamos configurar agora esses 3 botões. Então observe que eu estou aqui na área de botão. O que eu vou fazer aqui? O primeiro botão eu vou chamar de confirma, né? Confirm, né? O botão de confirma. Match wrap, tá tudo ok. Eu vou colocar, né, o size, né, o text size, né, o tamanho do texto, eu vou colocar 20 SP. Lembrando que SP é uma unidade de medida que depende da configuração do dispositivo da pessoa que tem o dispositivo. Então, se ele aumenta a fonte, esse valor também vai aumentar aí para a gente. Agora eu tenho que eu vou colocar uma cor, né, para esse texto, né, um text color, né, o text color. Vamos colocar uma color green, né, green. Não, vamos colocar color Android, né, vamos lá, @Android, né, do Android. Eu vou querer usar a color green dark. Pronto, green dark é a cor que eu vou estar usando. Eu vou dar uma margem de layout da margem, né, line margem de 20 dp, tá bom? Então perceba, eu já reduzi, já dei um espaçamento. E o texto desse botão não vai ser esse texto, vai ser confirma. Confirmar. Observe que apesar de eu na codificação digitar em minúsculo, né, caixa alta, minúsculo, caixa baixa, ele exibe para a gente em caixa alta. Tem uma explicação, tá bom? Tem um padrão, né? Tem um parâmetro, né? Um atributo que eu tenho que modificar aí, tá bom? Agora eu tenho um outro botão, o segundo botão, que é o botão de calculate, né? Para calcular. Calculate. Eu vou dar um text size para ele, né? Observe aqui, ó. Text size 20 SP. 20 SP. Color, text color dele, do Android, né? Do Android, vou usar color orange. Será que tem orange? Orange, color orange. Tem dark orange, né? Então eu troquei a cor. Né? O texto dele, vamos trocar o texto, não é button, né? O texto vai ser calcular. E faltou a distância, né? A margem, né? Layout margem, também 20 dp. Né? Então tá aqui. E o último botão que nós vamos configurar, só para fazer um pouco diferente dos outros, né? Eu vou configurar mais coisas nesse último botão aqui. Vou configurar o que para ele, né? O botão eu vou chamar botão de alerta, tá bom? Alerta. Botão alert. Opa. Alert. Esse botão alert, ele vai ter um texto que avisa, vamos chamar só de aviso, o texto dele vai ser aviso. Text size dele é 20 SP. O color dele, text color, só que o text color agora eu vou usar em hexadecimal, tá bom? Cerca C4, tá bom? Ficou um cinza meio apagado. Vou colocar para ele a margem, né? Layout margem. Lay margem 20 dp também, né? Para dar espaçamento, né? Acaba um embaixo, né? A distância. Agora que é o segredo, né? Esse texto está em caixa alta, né? Padrão. Então eu vou fazer o seguinte: text all caps, eu vou dizer que ele é falso. Então ele passa a respeitar a minha configuração, o aviso, né? No caso aí, o A maiúsculo, o aviso minúsculo. Background, vou colocar um background para esse botão aí, tá bom? Background. E aí eu vou dizer para ele que eu vou usar a color accent, que é uma cor padrão que temos aí, tá? Então já trocou de cor. Se eu quiser, ainda posso aplicar um estilo, né? Vou dar uma estilizada nele aí, né? Nesse botão, né? Usando do Android. O atributo Android, vamos lá, Android, att, né? Atributo
borderless, sem borda, né? Sem estilo de borda. Então, tirei uma borda que possa ter e o texto está. Então, reparem, né, que os botões, né, eles acabaram tendo as configurações o quê? Alteradas em função da codificação que eu fiz aqui. Tá bom? Então, assim, a primeira parte aí que é montar, né, este layout, a gente já tem pronto. O que eu vou fazer agora? Nós vamos começar a criar a segunda atividade, né? Então, desta visualização, dessa atividade, eu vou para uma segunda atividade. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui na guia de projetos, né? App, né? Eu tenho aqui Java, né? Apesar de ser Kotlin, né? Java. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar botão direito, New, eu venho aqui em atividade, olha só, hein? Botão direito, New, atividade, e aí eu vou escolher aqui uma atividade vazia. E aí eu vou dar um nome para minha segunda atividade, né? Eu vou chamar aqui de Second Activity. No momento que eu criar o Second Activity em Kotlin, ele já vai criar um layout chamado atividade segunda. E aí eu vou dar um Finish aqui. Então agora eu tenho aqui, né? Nos layouts eu tenho a atividade main, que é a principal que nós estamos trabalhando, e agora tem uma atividade o quê? Uma segunda atividade vazia, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar nessa segunda atividade um text view, né? um elemento de um widget que vai receber os dados que vão vir da primeira para a segunda atividade. Então, eu tenho aqui o layout restritivo, né, o constraint layout. Eu vou acrescentar nesse constraint layout o quê? Um scroll view, uma barra de rolagem. E dentro dessa barra de rolagem já tenho por padrão que é um linear layout, um layout linear. E vou acrescentar aqui quem? Um text view. Então, eu tenho o text view aqui bem pequenininho, mas eu vou para o modo texto para que a gente possa fazer o quê? A configuração dele. Vamos lá aqui. Vamos ver aqui, o que eu posso fazer aqui? Vamos dar aqui Android Gravity, né? Gravity, Layout Gravity, vamos colocar ele no centro. A orientação dele, né? A orientação vertical também. Repare que ele diz que esta atividade faz parte do contexto da segunda atividade, tá bom? A barra de rolagem está ok, linear layout está ok. Não me preocupar com ID para este layout. Quem é o camarada que me dá mais atenção? É o text view aqui, tá bom? Então eu vou trabalhar com o text view. Então eu vou chamar esse text view, vou dar um nome para ele, um ID de result, né, de resultado. Match wrap, o tamanho dele, eu vou colocar um size para ele, né? Text size 24 SP, tá bom? Já ficou um pouco maior, né? Você observa ali. O text color dele, text color, eu vou usar o hexadecimal, tudo bem? E aí eu vou fazer o seguinte, né? Não preciso mais mudar nenhuma configuração aqui dele. Então, eu já tenho o segundo layout pronto, tenho a atividade correspondente a ele, mas nós temos que programar aonde, né? Aqui a atividade principal, a main activity, porque é essa atividade que inicia o nosso aplicativo. Então, agora sim, nós vamos começar a trabalhar com a nossa atividade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu vou declarar, né? Eu vou informar que eu tenho um objeto, né? Que ele vai funcionar para mim da seguinte forma, né? Ele vai ter uma capacidade de guardar o estado do checkbox, tá bom? Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma variável, tá bom? Var, então vou escrever aqui uma var, eu vou chamar ele de mCheckbox allow, membro checkbox allow, que recebe valor falso. É isso que eu preciso dele. Essa variável ela vai ser para controlar se marquei ou não marquei aquele checkbox.
Agora, eu tenho também, né, uma funcionalidade, né, vamos chamar assim de funcionalidade, uma função, que é o quê? Eu vou clicar no botão de calcular e vai executar uma ação aí. Então eu vou criar aqui uma funcionalidade, uma função, on button, né, calculate, né, calculate click, né, calculate click, eu vou ter uma função aqui, tá? Eu ainda não vou fazer a programação dele, tá bom? Então eu vou ter uma funcionalidade para ele. Depois desse camarada aí, né, eu vou para o onCreate, né? Toda atividade, né, ela quando é inicializada para a gente, ela é criada. Então observe aqui, sobrescreve a funcionalidade ao criar, né? Eu tenho aqui os elementos, né, que eu preciso saber que eu vou manipular, né? Quais são os objetos que eu vou manipular. Então aqui eu vou escrever, né, as constantes, né? Algo que não vai... você vai perceber agora que eu vou usar a palavra, né, reservada val, né? E o val, né, ele tem uma diferença, né, da palavra reservada var, né? Ele que eu posso, como eu posso dizer, o val ele é um valor fixo, né, é um valor constante. O var é algo que vai variar, tá bom? Var, variar. Val, que eu vou usar agora, é um valor fixo, tá bom? Então eu vou criar aqui val, né, um valor, né? Eu vou chamar de meu edit text, ó, ele já está sugerindo para mim aqui, ele está imaginando que eu vou querer o quê? Para o name, eu vou fazer o seguinte, um find view by d de um edit text, que vai usar do recurso um ID chamado edit text name. Eu vou ter um outro valor, né, constante, né, imutável, né, imutável, edit text, que vai ser o password, tá bom? E aí eu vou dar um find view by d, esse camarada também é um edit text, e ele vai ser um RID, edit text password. Eu vou ter o botão, né? Vou ter os botões, né? Então eu vou trabalhar primeiro com o botão de confirmar para ir para a próxima atividade. Então é um valor, né? Que vai ser imutável. O meu button membro, né? Meu button confirm, meu button confirm. Eu vou dar um find view by d. Agora o tipo do button, eu vou escrever aqui button, tá bom? Button. E aí eu vou mandar ele associar com o meu RID button confirm. Eu não sei se você está observando, mas eu não estou usando ponto e vírgula. Eu estou usando a linguagem de programação Kotlin, que tem uma sintaxe diferente da linguagem de programação Java. Então, fiquem atentos a essas mudanças, né? Então percebam algumas coisas acontecendo aí. Então o que eu vou fazer agora? Esse meu botão de confirma, ele tem um comportamento. Eu vou associar para esse botão um comportamento. Então eu vou dizer assim, meu botão, né, de confirma, eu vou set on click listener. Eu vou associar um comportamento que fica lá escutando o clique que eu dou. Mas observe uma coisa, quando eu apertei o Enter, ele abriu e fechou parênteses. Mas eu não quero desta forma o meu comportamento, então eu vou usar o abre e fecha chaves aqui. Então, tá vendo ali, não sei se você consegue visualizar, mas tá, isto, né? Então, ao clicar naquele botão de confirma, algo vai acontecer. Então, eu vou ter um valor, uma variável, chamada name, que vai ser o quê? Do meu edit text name, eu vou pegar o texto, vou transformar esse texto em string, e vou transformar esse texto em letra maiúscula, tudo que for digitado em letra maiúscula. Eu vou ter uma outra variável chamada password, ok? Password, que eu vou chamar password. Eu vou receber do meu edit
password, vamos usar medit password, eu vou pegar o texto dele e vou transformar em string, to string. Sempre, pessoal, eu tenho que transformar em string, né? Por quê? Porque tudo que eu tenho no meu aplicativo, né, são objetos. Então, se eu tenho um texto, e para manipular ele, eu preciso transformar em string, transformar em algo que não seja objeto, tá bom? Que mais? Agora, eu vou criar algo que vai ser fixo, né? Eu vou criar aqui um val, vai ser uma intenção, uma intent, né? Uma ação, que vai ser o quê? Uma ação onde eu vou iniciar, né? Ele está me reclamando aqui que eu preciso dar um Alt Enter, né, para importar ali. Uma ação que é chamar a próxima atividade. Então eu venho aqui, abro parênteses, vou dizer assim: this main activity. Então, desta atividade que é a main activity, eu quero direcionar para a próxima atividade. E a próxima atividade é o second activity. Eu tenho que dizer que essa é uma classe Java, né? Apesar de ser em Kotlin, mas é para fazer uma conversão e saber que eu estou manipulando essa intenção. O que eu vou fazer? Eu preciso transferir dados de uma atividade para outra. Essa é esse vídeo aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou colocar dentro desta intenção que eu tenho os valores que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui a minha intenção, eu vou colocar os dados extras e aí eu vou criar uma chave, né, um nome, né, para poder associar os dados, levar dessa atividade e jogar na outra atividade. Então, eu vou usar o que a gente chama aí de extra. Então, eu vou passar valores, né, um par que eu preciso. Nome e valor. Poderia ser qualquer nome, mas seguindo uma padronização, eu vou dizer assim: put extra name, né, extra put extra name e vírgula name. Opa, name minúsculo, name. Ok? Então, eu estou enviando para outra atividade o name. Tá? Eu estou colocando numa variável, perdão, eu estou colocando num recurso, né, que eu chamei de extra, para outra atividade. O que? O name. Eu vou também fazer o que? Eu vou ter uma ação, que eu vou colocar um outro extra, só que agora vai ser o extra password. Password. E aí eu vou colocar aqui, quem? A password. Password. Como eu vou precisar passar outros valores, apesar de eu não ter feito nada aqui nesse momento, eu já vou colocar que eu tenho uma intenção de put extra, colocar um extra, que vai representar o meu extra da altura, né? Rate, né? Rate. E a altura, né? Eu vou definir, como é número, eu vou colocar o valor em decimal, aí o valor padrão dele vai ser 0. Intent, put extra. Quem vai ser o meu próximo extra? O meu próximo extra vai ser o peso, né? O weight, né? Weight. E o meu peso não vai ser decimal, é o número inteiro. Então já passo só 0. Não precisa colocar .00, tá bom? Se você colocar, ele vai aceitar. Mas só para a gente já entender essa diferença, a altura aí são casos decimais, o peso é só o número inteiro. E eu vou passar o extra, né? A intenção, né? A intenção que eu tenho. Vou colocar o extra para quem? Permitir, né, usar os dados, né? Extra allow. E aí eu vou colocar o valor dele, vai ser o quê? Falso. Tá bom? Porque ele é um dado verdadeiro ou falso. Muito bem. Uma vez feito isso, agora o que eu faço? Eu vou iniciar a próxima atividade. Então, eu vou escrever aqui Start Activity com a minha intenção. Então, eu estou iniciando a próxima atividade aqui. Então, eu criei aqui, né, um comportamento para o botão de confirma. Tá bom? Agora, eu vou criar, né, para vocês verem, né, porque de repente você fala assim, nossa, muita coisa, muito código. Sabe o botão de aviso que nós temos aqui? Eu já vou criar uma programação
para esse botão de aviso aqui também, tá? O calcular eu não vou fazer neste vídeo, tá bom? O pessoal já vai... Ah, maravilha, né? Não, isso não, ainda não. Então eu vou fazer aqui algo que vai ser imutável, que é o meu button, que eu vou chamar de alert, tá bom? De alert. E agora eu vou fazer a codificação, eu vou implementar esse botão de alerta aí de uma forma diferente. E aí eu peço atenção de vocês para que observem a linha 22. Então, ó, o meu botão de alerta, ele é do tipo button. Olha só como eu vou dizer, ó. Eu tenho algo, um objeto, que é do tipo button. E esse cara, ele vai ser localizado pelo recurso do ID button alert. Então, ó, observe aqui a linha 38, a sintaxe, e observe aqui a linha 22. Você pode falar assim, mas tem diferença? Não, mas é uma outra forma de você criar o objeto. Então aqui, ó, o imutável, que é o meu botão de alerta, é do tipo, eu leio assim, é do tipo button, que vai receber o elemento, né, que está no meu layout chamado button alert, ok? Agora, eu vou programar o comportamento dele, né? O comportamento não vai mudar muita coisa, mais ou menos como a gente tem ali no Set on Click Listener. Então, é importante aí para vocês as duas implementações. Por que eu fiz isso, né? Porque vai que você encontre na internet algumas coisas, né? Alguns códigos. Ah, mas o meu professor fez diferente, né? O professor Marcos fez diferente. Tá, então estou te mostrando aí as duas formas. Então aqui eu vou programar o comportamento do Set on Click Listener, né? E esse Set on Click Listener vai exibir uma mensagem no rodapé do aplicativo. Então eu vou colocar aqui um toast, um alerta, uma mensagem. Vou criar um texto. Esse texto é para nesse contexto de atividade. Então eu vou colocar aqui botão de aviso foi tocado, tá bom? Vai ter uma duração toast short, e aí vou mandar o show para exibir. Então nós temos aqui a programação da atividade principal. Agora o que eu tenho que fazer? Lá na segunda atividade eu preciso receber esses dados que foram passados da primeira para a segunda atividade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou para a segunda atividade. Então, eu estou na segunda atividade, vocês estão vendo aqui. Aqui na segunda atividade, o que eu vou fazer? Eu vou começar a recuperar os dados que vieram da primeira para a segunda atividade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, né, o Set Content View, que é para abrir o layout, né? Eu vou criar aqui algo que é variável, uma intenção, né? Que é uma intent, tá? Ele tem uma intenção que é a minha intenção, né? Eu vou criar aqui um valor, né, um imutável para o nome, que é o que? Da minha intenção, get, agora eu vou pegar os dados. Lembra? Put, coloca. O get eu estou pegando. Get string extras. Quem é o extra do nome? Ah, é o extra name. Até aí, tranquilo. Vou ter um outro valor, né, um outro imutável para password. E aí no password eu vou pegar a intenção, que é o get string extra, e eu vou colocar lá extra password. Tá, o extra password. E aí o que eu faço? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o text view, né, para exibir, por exemplo, o nome da pessoa, a sua senha é tal, né? Então eu vou criar aqui e aí eu vou usar, né, aquela história da sintaxe que a gente fez agora há pouco, né? Eu vou fazer assim, val, né? Val, meu text view, né? Text view result, ele é do tipo text view. Text view. Que eu vou pegar ele, né, pelo find view by d r.id text view result. Tá, o que eu vou fazer agora com ele? Agora
eu vou fazer o seguinte, esse text view, né, que está aqui na segunda atividade, eu vou definir o texto, que vai ser o comportamento dele, né? Então eu vou definir um texto para ele. Então eu vou fazer assim, ó, meu text view, set text, né? Então eu vou definir um texto. Eu vou colocar aqui o name, né, o imutável name, né? Mais uma string, né, a sua senha, senha e aí eu vou dar uma quebra de linha, né, uma instrução chamada bind, que é forçar o enter, né, na linha, mas concatenando, né, o password. Então, neste momento, nós temos aí, estamos a ponto de executar o nosso aplicativo, né? Então vamos verificar tudo aqui, né, no botão Run, para a gente ver o nosso aplicativo rodando. Então nós temos aqui o nosso aplicativo carregado, né? Observe aqui, né, o nosso app. Se eu clicar aqui no calcular, não está fazendo nada, porque nós não programamos nenhum comportamento para ele, mas aqui está o aviso. Então eu vou clicar aqui no botão de aviso. Botão de aviso foi tocado, né? Foi clicado. Agora, se eu confirmar, mesmo sem preencher os dados, eu inicio a outra atividade. A sua senha é. Deixa eu voltar aqui. Então eu vou colocar o nome aqui, vou digitar o nome, Marcos, né? A sua senha. Então eu vou digitar minha senha. Digitei minha senha. Vocês não estão vendo. Eu posso informar a minha altura, né? Em centímetros, né? Observe aqui, né? Em metros, né? 1,73. Opa, 73 não, 78. Não, 79. E o meu peso, né? Nessa pandemia, né? 86 clips. E aí eu vou fazer o quê? Vou confirmar. Então, observe, iniciou a segunda atividade e está me dizendo assim, Marcos, a sua senha é essa senha. Né? Se eu voltar aqui, tá aqui os dados, tal, né? O aplicativo, ele está aqui na nossa memória, cadê aqui? Calcular, como é que é o nome? Cálculo de IMC. Cálculo de IMC, tá aqui. Então tá aqui o cálculo do IMC. Tudo bem? Então, ó, confirmar, não tem nada digitado. Então, se eu digitar aqui, digitei aqui o nome, né? Vou digitar o nome, lógico. Antônio, né? Marcos dos Santos, né? Sou eu. Vou colocar minha senha aqui. Então, eu coloquei minha senha, né? Vocês estão vendo a minha senha, né? E aí eu vou confirmar. Então, Antônio Marcos dos Santos, né? A sua senha, né? É essa aqui. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido como envia um valor de uma atividade para outra atividade usando a intent, a intenção, ok? Depois eu vou produzir um outro vídeo, né, na sequência, onde a gente vai calcular o IMC e configurar aqui o botão calcular. Então, isso fica para a próximo vídeo da gente, tá bom? Valeu, pessoal! Obrigadão aí por ter acompanhado. Um abraço! Gostou? Curte, compartilha, fala para os amigos. Aprender programação é assim, é devagarinho, tá bom?